meditar, que seja aquilo que o Senhor quer nos falar e que caia no nosso coração, que sejamos obedientes àquilo que Deus quer nos falar, que sejamos fiéis. Nossa Senhora interceda pela vida de Jorge. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Boa noite, meu irmão, você que aqui está no Salão João Paulo II, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Olha o seu irmão, sua irmã, diga para ele, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também quero dizer a você que nos ouve pela web Rádio Fidelidade, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Tomemos a palavra de Deus em mãos, na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Eu lerei na nova tradução, já que é a Bíblia que nós adotamos na comunidade para estudo, a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia da editora Paulinas. Então você que está em casa e até você que está aqui, talvez seja um pouquinho diferente. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Firmeza e fidelidade no serviço de Deus. Você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos a Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados dos homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar ao seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o Evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado, como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. E por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negamos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Esta é para nós, meus irmãos e minhas irmãs, palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta é a palavra de Deus para nós. O tema de hoje é Deus é fiel. Vamos repetir? Deus é fiel. Olha para o seu irmão de baixo, o irmão fala, Deus é fiel. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Deus é fiel. E a fidelidade de Deus para nós não é como a nossa fidelidade para com Ele. Deus é muito mais fiel comigo do que eu sou
mentira? Verdade. Nós somos infiéis, nós somos pecadores. A palavra de Deus é bem dura, né? Ela diz assim, olha, ao mesmo tempo que Paulo conforta Timóteo, porque aqui Paulo já estava à beira da morte. Paulo estava na sua última cadeia e já estava à beira da morte, sabia que ia morrer. Então ele escreve consolando os irmãos. Em muitas de suas cartas, já próximo da sua morte, lá preso, acorrentado, como ele dizia, ele estava pregando aos irmãos, exortando: eu irei, mas você tem que continuar. Olha para o seu irmão aí, e diga para ele: continue. Você é chamado, você é chamada. Continue. Ele está dizendo a Timóteo: continua, meu filho, continua, meu servo, continue, meu amigo. Olha como São Paulo fala da amizade dos dois lá no início. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. A graça é sua, a graça é nossa, mas nós vivemos nas desgraças porque não aceitamos a graça. Quem é a graça para nós? Jesus Cristo. Jesus Cristo é fiel. Deus é fiel e não pode desdizer-se. Às vezes a gente fala Deus é fiel, parece a gente gravou na nossa cabeça um time, né? Parece que a gente está falando do Corinthians, né? Não, não é do Corinthians. Deus é fiel. Deus é fiel. Não pensou? Glória a Deus. Deu glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém pensou no Corinthians. Aleluia. Fidelidade. Fui buscar no dicionário, diz assim: deriva de fiel, origem do latim fidelis. Significa ter compromisso com aquilo que assumiu. Lealdade, confiável, honesto, verdadeiro. Preserva a característica original. Jesus Cristo é fiel. E Ele nos chama hoje a fidelidade a Cristo. Nos chama a fidelidade à igreja. Nos chama a fidelidade aos mandamentos. Nos chama a fidelidade às promessas de Deus. Deus tem tantas promessas para nós, mas nós, por conta do mundo, estamos sendo ludibriados das promessas de Deus e estamos querendo as promessas do mundo. O mundo oferece muitos caminhos e Ele vai nos oferecer promessas. Ele vai te dar uma promessa de um carro melhor, vai te dar uma promessa de um salário melhor, de um carro melhor. O mundo vai te dar muitas promessas legais e que longe de mim dizer que é ruim. Eu tenho um carro 2000, já está meio zoado. Eu gostaria de ter um carro mais novo. E se for da vontade de Deus, eu vou tê-lo. Porque a palavra de Deus vai dizer assim: olha mais uma promessa. Deus tem promessas desde Abraão até a descendência de Davi, que é Jesus. Jesus é o último dos profetas. Ele encerra as profecias, porque Ele é a profecia, porque Ele é a promessa de Deus, a aliança de Deus feita lá atrás com Abraão até Jesus Cristo. Ele é a aliança. E como eu continuava dizendo, o mundo tem promessas demais para você. E nós estamos sendo enganados pelas promessas do mundo. Uma promessa do Pai por Jesus Cristo é: buscai ao Senhor em primeiro lugar, e tudo mais vos será acrescentado. Vamos ouvir isso e que essa palavra de Deus entre no nosso coração, penetre. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. A promessa de Deus para nós é cumprida, meus irmãos. Deus jamais deu uma promessa que Ele não cumpriu. Deus é verdadeiro, como nós aprendíamos no dicionário. Deus é fiel. Deus preserva a característica original. Mas o encardido é sempre aquele que quer ser igual a Deus.
E aí vem o arcanjo Miguel, como nós aprendíamos nos grupos de oração não passado, retrasado, com a Francislene, que pregava sobre os arcanjos e dizia sobre Miguel, que quer dizer: quem como Deus? Ninguém. E o demônio cada vez mais quer copiar. Lá em Gênesis, Deus fez tudo, fez a criação, fez o mar, fez os peixes do céu e disse que tudo era bom. Hoje o inimigo está criando coisas e dizendo para nós que é bom. É bom. Ah não, você pode casar de novo. E aí vai dizer ainda: é bom. É bom não, irmão. É bom. Outros pecados que vão entrando na nossa casa, na nossa família, e ele vai dizendo: é bom. No momento da oração, quando eu orava, Deus colocava no meu coração uma analogia do cristão fiel e do cristão genérico, né? Porque hoje tudo é genérico, né? Eu vou comprar um celular, né? Vou falar um top aí, não, vou comprar um iPhone, não sei os que já saíram melhores aí, não vou comprar um Xing Ling, que é do bom, né? Só vou, não, esse é do bom, pode comprar que é bom. 30 dias acabou o celular. Será que é bom mesmo? O genérico, o cristão fiel, ele é original. O cristão fiel, ele é autêntico. E qual que é o cristão fiel autêntico? Aquele que lê a palavra de Deus, aquele que está nos ensinamentos de Deus. Não é aquele que está sendo ludibriado pela televisão, que todo dia é Globo, todo dia é aqueles canais entrando na nossa casa, entrando na nossa mente, mudando a nossa mentalidade, a ponto de muitos cristãos serem a favor de aborto, serem a favor do homossexualismo, serem a favor... Gente, não somos contra o pecador. A igreja sempre aceitou o pecador. Tanto é que ela me aceita dentro da igreja. Ela te aceita, ela nos aceita dentro da igreja. Porém, nós não podemos aceitar o pecado. Isso tem que ser dito às claras. Essa semana a palavra de Deus dizia, Jesus falava aos seus discípulos: olha, aquilo que vocês estão aprendendo aqui, as escuras, aquilo que vocês estão aprendendo aqui, escondido, vai ser dito às claras. E as pessoas vão te perseguir. E as pessoas vão falar mal de você. Olha lá o beato. Olha lá aquele que vive falando da palavra de Deus, glória a Deus, dá graça a Deus por tudo. Por quê? Assim é o coração do cristão. E ele vive as promessas de Deus, não as promessas do mundo. São Paulo já nos ensina aqui na carta, dizendo a Timóteo, o soldado que está ali, andando com as coisas do mundo, com as coisas da sociedade, ele vai se perder, ele vai cair. Aquele atleta que está treinando e que para de treinar para o dia lá da prova, ele vai perder. E que dia será esse? Na ascensão do Senhor, ao subir ao céu. Os discípulos ficaram olhando para cima, e aí então vieram 2 anjos e disse: olha, homens aqui da terra, homens daqui de Deus, homens, cada um de nós, e mulheres que ali estavam também, esse mesmo Jesus que vive subir ao céu, virá para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos nessa promessa, e a cada dia essa promessa tem sido esquecida. E o servo fiel, ele vai olhar, o cristão fiel, ele vai olhar a palavra de Deus, ele não vai ser um cristão descartável. Hoje tudo é descartável. Antigamente, né, se lavava várias vezes um copo, tinha uma roupa que rasgava, o que acontecia? Ia lá, costurava, colocava, né? Quem nunca teve aquele tênis, né, com aquele papel, esqueci até o nome daquela fita, né? Colocava uma fita, né? Silver tape. Não sei nem falar direito. Silver tape. Colocava no tênis e o tênis ia e durava. Coisas que eram duráveis e que, claro, tudo tem a vida útil. Isso é ponto, acaba, as coisas acabam. Porém, não podemos estar vivendo como cristãos que acham que tudo é descartável. A vida está sendo descartável. A
vida. Vida sendo descartada. Ah, não, esse aí roubou, matou, mata. Ah, não, só a favor da pena de morte. Não, irmãos, não somos. Nós somos a favor da vida e sabemos que Jesus Cristo veio para todos, sem exceção. Não podemos ser cristãos com uma ideologia descartável. Infelizmente, hoje quebra um celular, o que acontece? A gente vai e compra outro. Quebrou um negócio em casa, vai e compra outro. Quebrou, vai e compra outro. Eu tenho um poder de compra, isso é muito bom, mas eu não posso transferir a vida descartável das coisas do mundo para a minha vida cristã. Ah, o padre não pregou muito bem. Hoje vamos fazer um protesto aí e falar para o bispo para trocar o padre. O padre é descartável hoje. Ah, mas o Jorge hoje desceu além do grupo de oração. Vamos trocar o Jorge. Eu quero um pregador que vem ali, passa a mão na minha cabeça. Ai, que delícia, né? É gostoso um carinho, né? Mas como é bom quando o pai vem, quando a mãe vem e exorta o seu filho. Quando o pai e a mãe vai e fala: filho, vem aqui, nós temos que conversar. E hoje Deus vem nos exortar. Nós estamos aí à beira de uma campanha, e nosso bispo escreveu, a CNBB escreveu que não é para votar no PT. E quantos cristãos vão votar? O bispo disse por quê? Porque eles têm um projeto nacional e internacional, global, de levar à morte. Ah, não, isso é brincadeira. É brincadeira? Vai ler então, vai ler os documentos. Nós não estamos sabendo, estamos sendo enganados, ludibriados. Não estou aqui defendendo o Aécio, não estou, porque também é um outro que vem de uma geração aí não tão boa, mas a gente escolhe pelo menos ruim. E não quero te ludibriar também, mas estou dizendo que a igreja diz hoje: não podemos ser cristãos descartáveis. O cristão que usa e joga fora aquilo que é original não é falso. Eu não posso vestir uma camisa dentro do grupo de oração e lá fora não vestir essa camisa. Eu não posso assumir uma camisa dentro da minha igreja, receber Jesus Eucarístico e fazer da igreja uma farmácia. Eu vou lá, recebo Jesus, oh, sou curado, glória a Deus, aleluia. Em casa, misericórdia. Misericórdia. Como eu tenho sido em casa, como eu tenho sido na minha família, nós temos que ser cristãos autênticos. E Deus nos chama a essa autenticidade. Eu não posso ter um lá dentro e outro lá fora, porque Deus é fiel às suas promessas. Deus cumpriu a sua promessa lá atrás, em Gênesis, quando vamos ver em Abraão. Ele olha: Abraão, meu filho, venha me seguir, você terá uma descendência. Abraão saiu do conforto, ele tinha tudo, ele tinha a família dele, ele tinha gados, ele tinha lá os bezerrinhos, ele tinha lá uma família, o conforto da sua tenda, do seu lar. Deus fala: vem, Abraão, você não pode ficar aqui, Abraão, porque eu tenho uma promessa para cumprir na sua vida, Abraão. E era Abraão ainda, né? Abraão. E depois que Deus vai falar: e seu nome não será mais Abraão, seu nome será Abraão, porque você será pai de nações. E hoje se cumpre a promessa de Deus na vida de Abraão. Deus cumpre as promessas dele para você, meu irmão. Quantas promessas você recebeu na igreja? Quantas profecias Deus não falou e passou despercebidas? Deus é um Deus de promessa. Nosso Deus é um Deus de aliança. Deus cumpre a promessa na vida de Moisés. Quando Deus chama Moisés, que Moisés estava lá dentro do Egito, dentro da cúpula do poder. E dentro do Egito está lá Moisés, trabalhando, vivendo na alegria, nos gozos do rei e tudo mais, do faraó, né? De repente ele descobre que é cidadão de Deus, cidadão do povo hebreu. E Deus chama Moisés. E quando Moisés sobe na montanha, subir na montanha significa estar na presença de Deus. Deus fala com Moisés. Às vezes, irmãos, nós não escutamos a voz de Deus mais porque não subimos mais a montanha. Saudoso, né? Às vezes a gente fala no início da nossa caminhada que nós rezávamos, em que a gente era. Claro, a nossa vida tem que ser uma vida de oração.
estar aqui é uma oração, estar em casa é uma oração, mas não posso deixar de ter um encontro pessoal com Deus. Deus foi fiel na promessa e disse a Moisés: eu sou. E quando Deus diz eu sou, Ele diz Ele é. E Deus não é o sou lá atrás, porque eu sou é estar, é ser, é estar. Deus é, então Deus é aqui hoje. E Jesus Cristo é a promessa do Pai. E Deus cumpre a promessa na vida de Moisés como? Saindo do povo do Egito. Deus abandonou o povo de Deus? Deus já abandonou o povo hebreu? Sim ou não? Não. Deus sempre estava com o seu povo. O povo que murmurava. É diferente dos dias de hoje. Quantas vezes nos pegamos murmurando? Murmurando da vida, murmurando do carro, mas esse carro está quebrado de novo, aquilo não está assim, minha casa eu queria que fosse assado, essa cor é feia, e começa, né? Principalmente os maridos quando chegam em casa, né? Põe o pezão no sofá, glória, vou dar aquela descansada, aí chega a esposa, né? Então, tem que fazer isso, então, tem que fazer aquilo, então, aquilo lá está quebrado, e aquela torneira? E aquela pia que tem que arrumar? E aí vai. Não murmureis, irmãos. Nosso Deus é um Deus de promessa, porque quando o povo estava fugindo lá do Egito, Deus colocou uma muralha de fogo e protegeu o seu povo, amém? Deus te protegerá na caminhada, amém? E mesmo que apontem para vocês, Deus colocará uma coluna de fogo e vai colocar e vai te conduzir sobre aquela coluna, porque Jesus Cristo é essa promessa para nós, Jesus Cristo é essa coluna para nós de proteção. Deus jamais te abandonará. Fala para o seu irmão do lado: Deus jamais te abandonará. Não é doença, não é fome, não é nudez, nada pode te separar do amor de Deus, porque Deus é fiel. O salmista vai dizer: se estás lá no alto de uma montanha, se está lá nas trevas, se está nos confins do mar ou no deserto, lá eu estarei contigo. Deus está contigo, meu irmão. É a promessa de Deus para nós, e até na oração nós cantávamos isso, que Deus nos deu a promessa do Pai se cumpre na nossa vida. Na vida de Jó não foi diferente. Povo de Deus autêntico, mesmo na tribulação, ele foi fiel. Ele estava com Deus, mas Senhor, e veio a tribulação na vida do homem, e veio a desgraça, ele falou: meu Deus me deu, meu Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. E Deus restituiu a Jó. Zacarias, já no Novo Testamento, esposo de Isabel, já de idade avançada, não podia ter filhos, nem sua esposa podia ter filhos. Então, diante do Senhor no templo, Abraão incensando o templo e o povo orando, eis que vem um anjo e diz: Zacarias, você terás um filho. E o que ele fez? Deu risada. Tem alguma semelhança com Abraão? Abraão deu risada de Deus quando disse: você vai ter um filho, e esse filho vai ser a sua descendência. E Abraão deu aquela escapadinha com Agar, né? Falou: opa, minha esposa já é de idade, acho que Deus vai me dar outra pessoa. Foi lá com Agar e Ismael nasceu. Não era promessa. Nosso Deus é um Deus de promessa, e não importa como é a idade, não importa, Deus fará porque Ele prometeu. E Deus promete na vida de Zacarias e cumpre na vida de Zacarias e de Isabel. E nasce João Batista. A promessa de Deus para nós lá atrás, promessa de salvação que o povo tinha perdido no pecado de Adão e Eva, se cumpre para nós e se cumpre na vida de Nossa Senhora. Nosso Deus é um Deus fiel, e Ele vem na pessoa de Maria. Jesus Cristo se encarna, e a palavra de Deus em São João vai dizer: o Verbo se fez carne. O que é o Verbo senão a palavra? Senão toda a palavra de Deus se cumprindo, porque Deus é fiel. Deus não desampara o seu povo. Irmão, Deus não desampara no seu casamento. Irmão, Deus não desampara os seus filhos.
Irmão, Deus não desampara o seu projeto de namoro, o seu projeto de noivado. Irmão, Deus não desampara você na enfermidade, na doença, Deus não vai te desamparar. Se você está desempregado, eu não sei a situação que você vive hoje, mas Deus não te desampara, porque Ele cumpre com as suas promessas, mesmo que demore. Demorou na vida de Abraão. Não foi rapidinho, não. Ele tinha lá seus 80 e poucos anos, se eu não me engano, com 99 anos ele foi ter um filho. Demorou quase 20 anos para cumprir a promessa de Deus na vida de Abraão. Demorou. E às vezes nós queremos ser um cristão para ontem. Nós estamos sujeitos ao pecado, eu sei, mas não podemos mais dar ouvidos a este mundo que nos quer um cristão descartável, nos quer um cristão que joga fora as coisas, nos quer um cristão genérico e sem definição, porque muitas vezes nós estamos perdidos na nossa vida de cristão. Alguém vem e pergunta alguma coisa, aí, essa eu não sei. Ou vem e fala uma coisa, vamos falar de um assunto polêmico, do aborto, fala o que você acha, o que a igreja diz, e nós não sabemos, não temos uma definição. É a palavra fiel, fidelidade, como nós aqui aprendemos, é ser fiel, é preservar a característica original, é assumir o compromisso com lealdade e ser verdadeiro, porque Deus é fiel. Irmã, Deus é fiel, e as promessas que Ele disse para a sua vida, Ele cumprirá. Essa semana na empresa dizia para um dos irmãos lá, e eles falavam de Deus, e eu falava, olha, esse Jesus que vocês estão falando vai voltar um dia. E aí eles se assustaram, né? Falaram, nossa, mas Jesus vai voltar? Jesus vai voltar, com seus anjos e seus santos. É a promessa de Deus para nós. E são cristãos e não sabem das promessas de Deus. Mas Deus também tem promessas de vida. E Ele diz para nós na palavra hoje: se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Meu irmão, se você morrer, seja por perseguição, por doença, enfermidade, calúnias, perseguição, você viverá com Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz mais de 500 vezes: não tenhais medo. Não tenhas medo do que vão dizer, do que vão pensar de você. Seja um cristão fiel, porque se você é fiel, Deus é muito mais fiel na sua vida. Porque se somos infiéis, Deus ainda permanece fiel. Imagina se você for fiel, fiel à Santa Missa, fiel no cumprimento dos mandamentos, fiel na sua casa, fiel na oração com a sua família, fiel na fraternidade com os irmãos, seja fiel ao Senhor, que Deus multiplicará a fidelidade na sua vida, na nossa vida. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Como eu dizia, eu não sei qual é o seu sofrimento, mas Deus te chamou aqui hoje. Você está nos ouvindo hoje pela rádio, você nos acompanha pela internet. Se você está nos ouvindo, saiba que Deus é fiel. Suporte os sofrimentos, Deus será fiel e cumprirá, irmão, as promessas dele na sua vida. E se você buscar Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão dadas em acréscimo. Tudo é tudo aquilo que é necessário, Deus fará. Deus fará. E não precisa nem esperar algo em troca. Você já pode até louvar a Deus. Na segunda carta de São João, no capítulo 5, ele vai dizer assim: meu irmão, se você pediu alguma coisa a Deus, já louve a Ele no seu coração, porque você já o recebeu. A palavra de Deus em Mateus 7,7 vai dizer: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Meu irmão, creia nas promessas de Deus, creia nas promessas de Jesus Cristo para você, mas creia na fidelidade de Deus, porque muitas vezes nós reclamamos e murmuramos e achamos que Deus está longe, mas nosso Deus é um Deus Emanuel, um Deus que a sua aliança foi cumprida em Maria, quando Jesus Cristo veio ao mundo. A promessa de Deus se cumpre para cada um de nós em Cristo Jesus. Creia nas promessas de Deus na sua vida.
E se você for fiel no pouco, creia no Senhor, o Senhor te dará muito mais. Amém?